Vamos para a próxima cláusula. Cláusula 3, professor não dá nota. Tá? Quem conquista a nota é o aluno. A única coisa que eu faço, né, é lançar a nota que você tirou. Para minha prova, por exemplo, tirando o exame final, as provas bimestrais elas são objetivas. Tá? Vai ter 4 opções nas questões A, B, C ou D. Aí você vai lá, né, e marca a questão errada. Não fui eu que dei a nota, foi você que tirou essa nota. Tá? Então, porque geralmente acontece como, né? O aluno é assim, tirou 10. O aluno fala, nossa, eu tirei 10. Tirou 4. O professor me deixou com 4. Aí você tem que jogar a culpa, né? O mérito do 10 é seu, mas o 4 é a culpa do professor. Não pode ser assim. Então tá em contrato aqui, pessoal, tá? Ele vai falar, não, o professor me deu 1 no trabalho que valia 3. Opa, não. Tá. Dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Houve um... Não? Beleza. Cláusula 4ª. O professor pode ou não aceitar trabalhos fora do prazo. Olha que cláusula legal, né? Pode ou não, cabendo essa decisão a ele. Então, é discricionária essa cláusula, né? Quem vai aceitar ou não o trabalho é o professor. E isso volta lá, então, por exemplo, né, na primeira cláusula, se você estiver insatisfeito porque eu não recebi seu trabalho fora de prazo, reclama comigo. Depois, se eu não aceitar ainda, reclama na coordenação. Tá? Agora, qual que é o critério que eu uso aqui, né, pessoal? Critério da razoabilidade, tá? Tem que ser razoável. Não entregou o trabalho no prazo. Por quê? Essa é uma disciplina de direito, então vamos ser justos. Não entregou o trabalho por quê? Ah, professor, porque eu tive que levar minha esposa, minha mãe, sei lá, no hospital, meu cachorro no veterinário. Beleza. Aí não consegui entregar o trabalho. Muito bem. Ou a famosa, né? Meu cachorro comeu meu trabalho. Agora tem que ser outra, né, professor? O cachorro roeu o cabo da internet. Né? Eu não consegui enviar o e-mail. E o meu 4G não está funcionando porque fiquei sem dinheiro para pagar a TIM, a mensalidade lá do meu contrato, ou não consegui fazer recarga no meu celular. Não interessa. Todos esses argumentos podem ser válidos, podem ser aceitos, desde que vocês façam prova disso. Então, me envia o e-mail e fala, professor, eu atrasei, porque eu levei meu cachorro no veterinário, está aqui em anexo o recibo do que eu paguei de consulta, ou está aqui um vídeo, né, eu com meu cachorro no veterinário, né, no dia tal, pego o jornal lá, mostra a data, tá? Não precisa ser tão absurdo assim, mas, né, junto com o argumento, né, pessoal, junto com a historinha que vocês vão contar do que aconteceu, do fato, vocês juntam a prova. E aí facilita para mim, né? Eu vejo, realmente teve um problema, eu aceito o trabalho sem problema, tá? Agora, né, se não tiver nenhum motivo, né, pode ser que às vezes até aceite o trabalho, tá? Só que com uma nota menor. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Beleza. Cláusula 5. O professor se compromete a apenas cobrar na avaliação aquela matéria por ele disponibilizada. Olha só que legal, essa aqui é para proteger vocês, hein? Chega na prova lá, tem alguma pergunta de algo que eu não dei em aula. Aí vocês vão apelar lá, professor, na cláusula 5ª do contrato que o senhor fez com a gente, né, disse que você não ia cobrar. Aí você fala lá, mostra para mim, olha, não foi dada essa matéria, etc. Questão anulada, ponto para todo mundo, tá? Raro de acontecer, mas tá aqui previsto em contrato. Tá? Ok, essa é a parte do professor. Alguma dúvida, pessoal? Querem adicionar alguma coisa? A gente vai ver aqui agora a parte do aluno. Tá? Olha só, já analisei um erro aqui. Parte 2, do aluno, deveres e obrigações. Poxa, coitado do aluno, não tem direito, só dever e obrigação, né? É assim que o professor pensa, pelo jeito. Vamos colocar aqui, arrumar direitos e obrigações do aluno. Muito bem. Cláusula 1ª, o aluno tem que vir para a aula e é inteiramente responsável pela sua presença. Veja, né, aqui essa parte da presença, mas com relação às aulas presenciais. As aulas online não tem controle de presença, então não
faz diferença. Agora, isso aqui ainda vale, né? O aluno tem que vir para aula. Só é o mínimo, né, que vocês devem cumprir. Venham para aula, tá? É melhor para interagir. Eu sei que as aulas ficam gravadas, né? Só que você perde a oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas, às vezes compartilhar alguma história, que a gente vai falar aqui na frente dessa transição, né, do ensino médio para a graduação. Como é importante essa interação. As aulas ficam muito mais ricas, né? Porque às vezes você traz questões do seu dia a dia que estão às vezes você nem pensou que isso podia ter algum reflexo no direito, né? Quase todo comportamento humano tem reflexo no direito, e isso ajuda a engrandecer a aula também, tá? Então, venham para as aulas, não deu para vir, não deu para assistir, não acordou, tá a aula gravada lá agora para vocês. Muito bem. Essa segunda cláusula só se aplicaria, né, às aulas presenciais. Eu ainda falo para vocês, né, pessoal, vejam, tem uma diferença aqui entre abono de falta e justificativa de falta, e isso vai se aplicar para qualquer caso em que você seja obrigado, né, a estar presente. Então, o que justifica falta? Tá? E aqui na faculdade seria feito diretamente com a secretaria ou coordenação. Tá? A justificativa de falta são motivos que, né, a lei te dá, tá? Que justifica a sua falta. Então, quais são os motivos, pessoal? Né? Doença infecto-contagiosa. Né? Olha que momento para a gente estar falando disso. Né? Tá com alguma doença infecto-contagiosa, sua falta é justificada. Tá? Você não precisa vir pedir para o professor, né? Falar, professor, faltei, dá para abonar a minha falta? Não, é justificada a falta. Tá? Se tem um atestado médico lá certificando que você estava com uma doença infecto-contagiosa, ninguém pode não dizer não. Tá? Não pode falar, não vou justificar. Não, tem que justificar. Tá? A lei manda, por exemplo, serviço militar obrigatório. Né? Poxa, eu entrei na graduação com 17 anos, né? E fui alistado, me alistei. Tive que participar lá do serviço militar. Sua falta está justificada. Tá? Isso é o que diz a legislação. Muito bem. Agora, a diferença para abono. Né? O abono é aquele, professor, poxa, eu estourei em faltas aqui, né? Essa disciplina, como ela é de 36 horas, vocês teriam aí, acho que, direito a faltar até 9 aulas. Só que cada dia são 2 aulas. Então, faltando 5 dias na aula, você estourava as suas faltas. Né? Daí você reprovava na disciplina direto, não interessa a nota que você tivesse. Aí o abono de falta funciona como? Professor, naquele dia lá eu não acordei porque, sei lá, teve jogo do Brasil, o Brasil perdeu, fiquei deprimido, bebi, não consegui acordar e não vim para aula. Aí é abono de falta. Tá? O professor pode falar, não, eu entendo, realmente é muito frustrante, eu também passei mal com futebol, e também, né, dei aula triste, etc. Eu entendo que você faltou e abono sua falta. Pode acontecer? Pode. Tá? Quanto menos absurdo o caso, mais fácil de abonar a falta. Tá? Muito bem, então essa é a diferença. O abono ele é tipo um presente, a justificativa é uma obrigação. Tá? Então, essa é a diferença. Próxima cláusula, o aluno é responsável pela gerência do seu calendário. Tá? Isso aqui é para dizer, né, que vocês têm que ficar esperto. Quando eu falo assim, pessoal, o trabalho é até o dia da prova. Então, vocês têm até a data da prova para entregar o trabalho. Quem é responsável pela gerência do calendário são vocês. Não vai chegar e-mail, não vai chegar nada, nenhuma nota para relembrar vocês da entrega do trabalho. Tá? Claro que em aula você esqueceu e quer pergunta, professor, quando que era para entregar o trabalho mesmo? Eu vou responder, óbvio, mas a responsabilidade é de vocês. Tá? Ok, já falei sobre trabalho fora de prazo. A cláusula 4, né? Apesar de ser presencial, eu falo dela porque, né? No dia da avaliação, o aluno não deve colar. Né? Então, se você está fazendo sua prova, você não deve colar do seu colega. Aqui, né, pessoal, princípio da boa-fé. Né? Então, a gente vai ver lá, quando a gente vai falar em direito civil,
que existe um princípio no direito civil, que é o princípio da boa-fé, princípio da boa-fé objetiva, que diz o seguinte, pessoal, eu sempre tenho que tratar o próximo, né, e o outro, como se ele estivesse de boa-fé. Se você vai comprar um carro, por exemplo, aí você fala para a pessoa, tá funcionando tudo certinho, e a pessoa fala, não, tá 100%. Eu presumo que essa pessoa está de boa fé, que ela está agindo dentro do dever dela de lealdade, de prestar a informação correta, tá? Essa é a presunção. Eu nunca posso partir do ponto da desconfiança, tá? Da má fé. Falar, putz, né? Chegar numa negociação já pensando assim, esse cara é pilantra, vai me passar para trás. Agora, se você chegar lá, né, e tiver essa desconfiança, né, e for apontar isso, você vai ter que provar que essa pessoa está agindo de má fé. Então, no caso de avaliação, o que acontecia, né, pessoal? Quando eu falo que você está colando, eu estou argumentando a sua má fé. Logo, eu tenho que fazer prova da sua má fé. Tá? Geralmente, como é que eu faço? Né? Eu gravo. Tá? Então, vocês vão se safar dessa. Ninguém vai ser pego. Claro, na verdade, eu geralmente só falo assim, né? Eu tiro a avaliação da pessoa, é 0, né? Para quem está colando, dependendo, né? Se quem está passando a cola for também estiver agindo de má fé, 0 a prova dos dois, e aí não falo nada, mas se quiser a prova, geralmente tem a prova. Ou tem testemunhas também, né? Então também é meio de prova. Parece um pouco rigoroso demais, mas é tranquilo, é só porque precisa constar no nosso contrato. Muito bem, vocês já estão ficando cansados desse contrato, mas já todo mundo vai enviar aí no chat para mim, ou falar no microfone, né, que leu esse contrato, vai assinar em 2 vias, vai chamar alguém aí da casa para ficar de testemunha. Então não se preocupem que é bem tranquilo. Cláusula terceira, aluno... Opa, não, aqui já foi, peraí que tá duplicado. Beleza. É isso, na verdade. Ok. Então acabou o nosso contrato. É esse, pessoal. Tá todo mundo de acordo com o contrato, etc. Sim, obrigado. Então o contrato está assinado. Todas essas cláusulas têm plena validade durante o nosso semestre. Vamos começar o nosso semestre já, né, com o pé direito, né, falando da nossa ementa, tá? Bom, brincadeira, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer adicionar alguma coisa? Achou que faltou alguma coisa no contrato, pessoal? Né? Aqui a gente pode discutir, adicionar alguma cláusula. Vocês acham que está justo, injusto? O mais comum, né, nessa disciplina é o pessoal ficar em silêncio. Eu falo, bom, quem não acha nada também. A Letícia falou ali que tá certinho, então tá certinho, pessoal. Então a Letícia é a porta-voz aqui da turma. Como ela assinou, se tá bom para ela, tá bom para todos. Muito bem. Fechou. Ementário, pessoal. Né? O que a gente vai ver, então, esse semestre? Primeiro, introdução ao direito. A gente vai falar um pouco, né, da onde veio o direito, para que ele serve. Né? Depois, vamos falar sobre noções de direito público e privado. A gente vai ver que existe uma separação, né, para fins de estudo mesmo, para facilitar o nosso estudo, que divide o direito em duas grandes áreas. Tá? Uma do direito público e a outra do direito privado. A gente vai ver que dentro do direito público ele tem princípios próprios, né? A gente age de maneira diferente do direito privado, então cada um deles tem a sua própria dinâmica de funcionamento e tem ramos aqui, né, que envolve o direito público e ramos que envolve o direito privado. Então, por exemplo, né, dentro do direito público nós temos o direito tributário, né, que vai lidar aí com as questões fiscais, né? Então, quando a gente fala em tributo, impostos, contribuições de melhoria, taxas, etc., estamos falando de direito público. E do outro lado, por exemplo, temos o direito empresarial, né, dentro do direito privado. A gente vai ver qual é a diferença deles, como é que faz para identificar o que é o que, qual que é qual. Tá? No fim das contas, lembrar que direito, na verdade, é uma coisa só. Né? Essa divisão aqui, ela não é concreta, ela é uma divisão para a gente estudar, só para a gente perceber. Porque às vezes as áreas se misturam, tem algumas áreas do direito até que a gente vai ver que é difícil da gente conseguir classificar
dentro de uma delas, né? Por exemplo, direito do consumidor. O direito do consumidor tem regras de direito público e regras de direito privado dentro da disciplina. Direito do trabalho também, por exemplo. Algumas normas que são de direito público, algumas normas que são de direito privado. Beleza. Para o David o contrato também está tranquilo, então não precisamos nos alarmar. Ok, depois vamos falar de responsabilidade civil. Tá? Dentro da responsabilidade civil moram todas as questões de reparação de dano, né? Então, indenizações, você vê, indenização por dano moral, indenização por dano material, indenização por dano estético, né? Algo que se discute bastante hoje em dia. Como é que funciona para responsabilizar alguém, quando que alguém tem responsabilidade, né? Ouvir aqueles conceitos de dolo e culpa, né? Sempre passa no jornal lá, principalmente quando é matéria criminal, né? Que hoje em dia está muito na moda, esses programas de TV que ficam mostrando a pessoa presa lá, etc., e fala assim, ele cometeu o crime de maneira dolosa, quando há a intenção, né, de causar o resultado, ou de atingir um resultado. A gente vai ver isso em responsabilidade civil, em primeiro momento, e depois também vamos ver isso em responsabilidade penal. Tá? Na responsabilidade penal, a gente vai ver que é um pouquinho mais estrita essa interpretação. Na responsabilidade civil, geralmente como nós estamos lidando com dinheiro, né, com patrimônio, seja ele, né, ou mesmo o dano moral, ele é convertido em dinheiro, né, na responsabilidade penal não, né, como a pena ela é uma punição corpórea, né, o tiro de você a liberdade, caso você seja responsabilizado, a análise da responsabilidade ela é mais complexa, ela é mais trabalhada. Tá? Mas a gente vai passar primeiro na responsabilidade civil, depois vamos ver a responsabilidade penal, vamos falar de alguns crimes, né, pessoal, se alguém aí já foi preso, tem passagem, está respondendo processo penal e quiser conversar com a gente, é bom para a gente saber também, né? Quiserem falar aí qual crime está respondendo, se já teve condenação, né? Às vezes, não sei se está assistindo essa aula aí diretamente do presídio, né? Vai saber. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida também nessa área, aproveitem daí para perguntar, porque eu sei que gera muita dúvida, né? E tem muita informação errada, assim, eu costumo receber muita desinformação dos alunos nessa parte aqui da responsabilidade, tanto civil quanto penal. Tá? Depois, né, eu vou alterar a ordem aqui, eu deixo a legislação do trabalho por último, então vamos alterar aqui o Código de Defesa do Consumidor, ou Direito do Consumidor. Vamos falar aí como é que funciona a dinâmica, então são questões também que tem muita desinformação, né, acerca dos direitos do consumidor. A gente vai ver questões de responsabilidade civil também dentro do direito do consumidor. A gente vai discutir algumas coisas interessantes e ver que tem muita cláusula que as lojas, né, que os empresários, no caso, né, usando a linguagem técnica correta, os fornecedores fazem de errado. Né? A gente vê um exemplo rápido, né? Produtos em promoção não tem garantia, não tem troca, né? não troca esse produto, etc. Será que isso pode acontecer? Será que ele pode fazer isso? O que diz a legislação? Prazo de garantia, como é que funciona? Né? Quanto tempo de garantia? Tem 7 dias pela loja. Nossa, será que isso vale mesmo? Vamos descobrir lá quando estivermos vendo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. E, por último, né, a legislação do trabalho, que a gente vai abordar o máximo possível. Né? É uma legislação vasta também. Claro, aqui, cada tópico desse aqui daria um semestre facilmente. Né? Essa é uma matéria introdutória para vocês conhecerem um pouco o que eu tento fazer, né? Deixar o máximo a matéria mais prática, mas obviamente tem muita questão técnica que é discutida, além do mais, né? Isso é uma graduação, então não tem como fugir, né? Bem-vindos à graduação. Para quem está aí no primeiro período, quem está já terminando a graduação já passou bastante por isso, já percebeu que tem que
um ponto ou outro, enfiar a cara no livro e não tem jeito, não tem escapatória. Né? Então, dentro da legislação do trabalho, né, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre contrato de trabalho, tá? E aqui é uma parte bem importante, eu acho, né? Eu tento trazer uma questão prática, que é mais para o dia a dia de vocês. Ninguém aqui é do curso de Direito, né? Então, são todos cursos que vão se valer dessa parte do direito mais para o dia a dia do que para a atuação em si, né? Salvo algum caso, né? Pessoal de administração, que vai lidar mais com direito empresarial, o pessoal de contábeis, que lida com direito tributário, não são, na grande maioria, não são problemas jurídicos, né, que vão ser resolvidos, mas sim, né, ter a informação correta de como funciona a aplicação da lei. Então, dentro da legislação do trabalho, contrato de trabalho, né, vamos descobrir quando que tem vínculo de emprego, quando que não tem, extinção do contrato de trabalho, né, então pedido de demissão, demissão por justa causa, demissão sem justa causa, aí a rescisão indireta do contrato de trabalho, que a maioria das pessoas não sabe que existe, não conhece, né, que é a famosa justa causa ao empregador, né, então não sei se vocês sabiam, mas existe essa possibilidade, né, de você dar justa causa no seu empregador para evitar o pedido de demissão, né, e não perder as suas verbas rescisórias aí quando tá para terminar o contrato de trabalho. E basicamente, né, tirar dúvidas também, porque muita dúvida surge também durante essa parte da matéria, porque, né, se você ainda não trabalhou, vai trabalhar, se você, a grande parte já trabalha, ou vai realizar um estágio, né, a gente vai ver lá nessa parte de contrato de trabalho, será que o que você está fazendo é estágio mesmo, ou será que é contrato de trabalho? Né? Porque o estagiário não tem direito, né, pessoal? Não é à toa que o pessoal costuma falar e chamar de escraviário. Né? Por quê? Porque praticamente direito trabalhista ele não tem nenhum. Né? E às vezes o seu contrato de estágio não é um contrato de estágio, às vezes é um contrato de trabalho, e você está sendo enganado. Você vai acabar descobrindo isso nessa matéria. Tá? Muito bem. Então, essa é a proposta do nosso semestre, pessoal. Muito bem. Se alguém tiver algo a acrescentar ou perguntar, faça agora. E o chat eu vou vendo aqui à medida que vocês vão mandando, né? O David aqui. Mais Baguri, né? Tá. Livros que recomendo. Muito bem. Vejam, pessoal, né? Qual é a questão aqui com relação a livros de direito? A gente vai falar mais para frente sobre algumas fontes do direito. E uma das fontes do direito, né, é a doutrina. Né? E o que é a doutrina? A doutrina é o estudo do direito pelos pesquisadores, juristas, né, pelos cientistas do direito, que escrevem obras sobre as matérias. Tá? Então, recomendações, né? Por exemplo, vocês vão lá na biblioteca, né, se vocês chegarem a ir à biblioteca ou procurar aí pela internet, professor, eu quero ler sobre responsabilidade civil. Vai ter um livro, um tratado específico de responsabilidade civil. Tá? Se quiser, né, tem a ementa disponível no site da FATEC, só que a bibliografia que tem lá, ela está muito genérica, tá? Assim, eu diria, né? Não há necessidade para a disciplina de vocês pegarem os livros de direito, tá? Por quê? Porque é uma linguagem extremamente técnica, a proposta da matéria não é essa. Agora, estou com curiosidade, quero saber. Beleza, procuro o quê? Os livros específicos. Então, sobre responsabilidade civil, nós temos lá Silvio de Salvo Venosa, seria um bom doutrinador, tá? Então, Silvio de Salvo Venosa. Aqui tem um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que se chama Cleiton Reis, também é um livro ótimo sobre responsabilidade civil. Tá? Na parte de introdução e noções de direito público e privado, qualquer livro sobre teoria geral do direito, tá? Então, geralmente vocês vão ver lá que eles são
né, maiores, são livros grandes. Responsabilidade penal, qualquer literatura de direito penal, então, também tem inúmeros autores lá, tá? Então tem Fernando Capês, quem mais? Nossa, tem uma infinidade. Depois eu pego ali os livros e dou mais umas sugestões para vocês. Tá? Na legislação do trabalho, também vocês vão procurar, tá? Se vocês pegarem a lei crua, né? Se vocês forem lá na biblioteca e pegarem, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, lá só tem a legislação. Então, vocês vão começar a ler aquilo lá, vocês vão dormir. Como é que funciona a legislação nesse ponto, vocês vão pesquisar o tema que vocês querem. Mas como a legislação crua, ela não explica nada, né? Ela fala assim, por exemplo, motivo para a justa causa, né? Para a demissão por justa causa do empregado. A desídia. Putz, tá, o que é desídia? Vamos procurar. Daí você procura no dicionário que é desídia. Daí vai dizer para você lá, que é preguiça, desinteresse. Tá, mas quando que eu considero que o empregado é desinteressado ou preguiçoso? Quando ele faz o quê? Quando ele deixa de trabalhar quanto? Quando ele não produz quanto? Quando ele falta quanto no trabalho? Isso a legislação não te dá. A legislação ela é crua nesse sentido. Por isso que eu falo, daí procurem temas. Geralmente o nome dos livros são, Curso de Direito do Trabalho, ou da Responsabilidade Civil. Então trata do tema fechado. Tá? Aqui na legislação do trabalho, Sérgio Pinto Martins, uma boa literatura. Tá? Muito bem. Se quiser, me manda e-mail, eu posso passar aí uma lista mais específica da literatura, tá? Mas, a que a colega perguntou, geralmente não tem esse interesse pela literatura do direito, até porque a ideia aqui é pegar uma questão mais prática, mas, fico muito feliz e confesso que até o fim do semestre alguém vai ter uma vontadezinha, assim, de transferir aí o curso que está fazendo para fazer direito, tá? Mas já tive relatos de alunos dos dois lados, tá? Esse é o tipo de disciplina que ou faz a pessoa ter certeza que o que ela não quer fazer da vida é seguir uma carreira jurídica, advogar, ser juiz, ser promotor, ser delegado, etc. Ou o contrário, fala, nossa, professor, agora deu vontade, agora vou mudar de curso, tá? Já aconteceu para os dois lados, tá? Então, foram procurar livros, sem pensar no nome do autor, procurem diretamente relacionado ao tema. Então, até aqui, teoria geral do direito, depois livros específicos sobre responsabilidade civil, responsabilidade penal, geralmente aqui vai estar lá, curso de direito penal. Vejam também que tem uma diferença entre processo e direito. Então, se o livro diz lá, curso de processo civil, tá? Aí é sobre a legislação processual civil. A gente vai falar a diferença entre direito civil e processo civil, por exemplo, quando a gente estiver falando aqui na própria introdução do direito, a gente faz essa diferenciação. Tá? Então, vocês procurem sempre o que diz direito civil, direito penal, e não processo civil, processo penal. Tá? Que daí é uma questão de como as coisas se resolvem no Poder Judiciário. O processo ele é um meio para se atingir a finalidade lá. Então, para eu poder penalizar alguém, eu dependo do processo penal. Tá? E no processo penal é aplicado o direito penal. Então, acho que com relação à literatura, é isso que eu tenho para falar. Muito bem. Mudança, do ensino médio para o superior. Então, não sei se todos que estão aí, quer dizer, se a grande maioria que está aí é do primeiro período, pessoal, mas a mudança para o ensino superior, o primeiro ponto que eu coloco aqui é que ele é um marco na sua vida intelectual. O ensino médio, ele tende a te colocar um caminho mais fechado, ele faz com que você trilhe caminhos já predispostos, colocados,
Então, vejo que as matérias, elas geralmente vêm apostiladas, né, compiladas, um mínimo que você, né, apesar de ser muito conteúdo, que envolve diversas áreas do conhecimento, são conteúdos compilados, né, são, vamos lá, resumos simplificados, né, da matéria. Então, vejam, aqui na graduação, né, pessoal, no ensino superior, as disciplinas, principalmente as que forem 100% relacionadas ao curso, com o que vocês vão atuar profissionalmente no futuro, né, elas são marcadas de um rigor teórico maior. Né? Então, vocês vão ter que ler mais, com certeza. Né? Então, se você não tem o hábito da leitura, pessoal, né? Eu sempre falo isso para os alunos, às vezes o pessoal chega na graduação, assim, cai de paraquedas, não está habituado a ler, não tem essa facilidade, pessoal. Comecem a desenvolver, tá? E não se frustrem, tá? Então, até coloco aqui, não se assustar com a transição, porque às vezes começa a acumular trabalho, né? São várias matérias dando trabalhos diferentes, vocês têm que pesquisar literaturas diferentes, etc. E se você não está habituado com a leitura, pessoal, não vai direto pegar, por exemplo, né? Vocês estão tendo aula de direito aqui hoje comigo. Aí vocês saem dessa matéria feliz da vida lá que viu alguma coisa bacana aqui e vai lá pegar um livro de teoria geral do direito. A linguagem que eu passo para vocês em aula, pessoal, é completamente diferente da literatura. A pessoa que escreveu o livro, ela tenta ter um rigor técnico, formal gigantesco. Quando você vai ler um livro daquele, então, muitas vezes você acaba se quebrando, né? Porque é normal, é uma linguagem nova, é diferente. Né? O direito, por exemplo, ele tem toda uma linguagem técnica que pertence a ele, né? O pessoal até brinca e fala assim, ele começou a falar juridiquês. Né? Por quê? Porque como tem que ter um rigor técnico, eu preciso falar de uma maneira que as minhas palavras elas tenham sempre um significado específico. Né? Então, por exemplo, quando um processo chega ao final, né, uma ação judicial chega ao final, não cabe mais nenhum recurso, não tem mais o que discutir. A última decisão é a que vai valer e acabou, não tem mais o que fazer. A gente fala que o processo transitou em julgado. Se você separar essa frase no dia a dia comum, né, ele transitou em julgado, quase não faz sentido. Né? Você fala, por que tá? Se for só pegar no dicionário, juntar essas palavras, aí o sentido dela se perde. Mas para o direito tem um significado técnico. Para qualquer jurista que você falar, não, já transitou em julgado, ele sabe que aquele processo acabou. Isso é um jargão, uma palavra, uma frase técnica. Tá? Então, às vezes você vai ler alguma coisa nesse livro que parece não fazer sentido. Né? E não foi explicado antes, você não achou na literatura antes. Geralmente, quando se começa a ler, né, esses livros mais densos, técnicos, né, isso pode acabar dando uma frustrada, tá? Então, mas não se assustem, tá? É natural para todo mundo passa por isso. Claro que alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldades, às vezes, né, você vai ter mais facilidade com uma disciplina, né, muita gente já tem um preconceito com o direito, tá? Porque o direito ele tenta, né? O direito ele é quase confundido com a própria linguagem. Né? Tudo que a gente faz aqui, né, é estudar um pouco da cultura humana, mas ao mesmo tempo são normas postas, são normas escritas. Né? Então eles se confundem com a linguagem. Então a linguagem acaba sendo, às vezes, uma barreira. Né? E a pessoa tem essa dificuldade interpretativa. Não se assustem, é normal. Tá? Se você não tem o hábito da leitura, né, qual que é a dica que eu dou? Né? Comece a ler mais aquilo que interessa, né? Aquilo que você gosta. Então, nem que seja, né, quadrinhos, né, pessoal? Meio fantástico de você desenvolver a leitura, né, com histórias, então, ficção, etc. Não importa. Né? Tire um tempo para você começar a praticar a leitura, principalmente de algo que te atraia muito a atenção no começo, que depois o resto vai fluindo com muito mais facilidade, tá? Então, se você não tem esse hábito da leitura, né, dentro aqui da graduação, vai passar a ser uma necessidade para você, tá? Muito bem. Né? Então, essa é uma principal diferença entre o ensino médio e o superior. Né? Então, quando tinha lá a aula de
língua portuguesa, né? Você ia estudar literatura e o professor passava um livro para você ler, né? Vamos ler Dom Casmurro, né? Um clássico da literatura brasileira, e a pessoa já franze a testa, né? Putz, que saco, tem que ler aquele livro, né? Aqui no ensino superior, talvez a diferença, né, que você, por exemplo, escolheu, né, vou cursar administração. A literatura que você vai ter vai ser mais voltada para aquela área que você vai atuar. Então, mais fácil de ler. Mas não vai ter como fugir, né, porque vocês vão ter aula de sociologia, de filosofia, vão ter alguns autores que vocês não vão entender, e isso é normal, tá? O professor na graduação também, né? A diferença aqui, né, pessoal? Apesar de passar essa disciplina, passar essa matéria de uma maneira mastigada, né, eu não controlo o caminho de vocês. Eu coloco, falo, olha, essa literatura é importante. Às vezes lá no final da aula, né, deixa eu ver se nesse slide tem, eu deixo um resumo e alguns artigos de leitura opcional para vocês lerem, né, depois do final da aula. Por quê? Né? Porque a minha maior preocupação aqui é incentivar vocês ao estudo. A graduação, pessoal, a universidade, ela, para além de te ensinar um novo ofício, né, uma profissão, ela também tem o principal caractere dela a pesquisa, é avançar o estudo, não deixar as coisas paradas. Então a gente vem para a graduação, vocês aprendem o básico que já existe, né? E a vontade do professor é fazer com que vocês vão além, né? Então, professor, nossa, pensei, né? Você está tendo lá aula de, não sei, alguma questão relacionada à logística e você tem uma nova ideia. Fala, da maneira que é feito esse processo aqui, poderia ser feito de uma maneira diferente que eu acredito ser melhor. Essa é a ideia. E aí o professor incentivar você a ir pesquisar isso e avançar nessa matéria, né? Os livros hoje que tem disponíveis sobre todas as disciplinas, daqui a 10 anos, por exemplo, podem ser atualizados, né? Os entendimentos vão mudar. Isso acontece, né, por exemplo, no direito com muita frequência, mas em qualquer outra disciplina também. E a graduação ela tem essa característica, tá? Não é só você sentar ali e mastigar todo o conteúdo e aprender. A ideia é que você busque avançar esse conhecimento, né? Então, muitas vezes também tem bastante aluno que tem a pretensão de continuar na carreira acadêmica, né? Então, não só trabalhar como professor, né, dar aulas, mas como pesquisador, né? Então, você vai acabar aí desenvolvendo estudos dentro da sua área. Às vezes, durante a graduação, você encontra um tema que você se apaixona e é lá que você vai se aprofundar, depois vai procurar aí se especializar dentro desses temas, e essa é a ideia do professor aqui no ensino superior, né? Dentro dessa minha disciplina de direito, às vezes não é tão direcionada à pesquisa do aluno, mas eu já tive alguns alunos de graduações que não eram do curso de direito, que foram pesquisar dentro da área do direito mesmo, para complementar os estudos na sua área de interesse, né? Então, o pessoal de contábeis, às vezes, tem vontade de fazer perícia contábil para fins tributários. Aí vai se aprofundar lá na legislação tributária. Bom, muito bem. Então, aqui, pessoal, não se assustem, é assim mesmo, tá? Pode ser que seja um pouquinho denso no começo, os primeiros períodos, né? Eles têm essas disciplinas propedêuticas, né? Então, vocês vão ter filosofia, sociologia, tem essa matéria geral de direito, etc. Às vezes não é tão diretamente relacionado com aquilo que você pretende estudar, tá? Mas não desistam, tá? Sempre continuem caminhando. Muito bem, né? E se qualquer hora der medo aí, assustar, não entender, tá perdido, etc., falem com os coordenadores, manda e-mail para mim lá, né? Fala, professor, nossa senhora, vou desistir do curso porque isso, porque aquilo, e a gente conversa, né, para vocês verem como isso é comum para todos, e a gente está aí para
apoiar vocês. Acho que é dos diferenciais aqui da instituição, da FATEC, é essa proximidade que o professor tem com o aluno. Pelo menos no meu caso, eu gosto sempre de estar em contato e tentando sempre impulsionar os alunos a não desistirem, né? E também continuarem, né? Depois que termina a graduação, pega o canudo lá, não parar de estudar, né? Continuar sempre à frente dos estudos. Beleza? Ok. Vamos... são 9h15 agora. Temos ainda 25 minutos. Muito bem. Então, matéria, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre direito. Só entrar aqui na disciplina para vocês terem o gostinho dessa introdução. Primeiro, né, de tudo, o ser humano, né? O ser humano, pessoal, eu costumo perguntar em sala, às vezes aqui agora fica um pouquinho mais difícil, mas eu costumo perguntar, na concepção de vocês, né, o que vocês conhecem de ser humano. O ser humano é uma criaturazinha simples ou é uma criaturazinha complexa, né? Ele fala, putz, é uma frase comum, né? Ah, lidar com gente é difícil, né? O ser humano, ele é tranquilo ou ele é complexo, complicado? O que vocês acham? Fala para mim aí. O ser humano é complicado porque cada um tem a sua forma de viver, né? Tipo, é todo mundo diferente, né? É todo mundo a mesma pessoa. Então, a forma de lidar com cada pessoa é diferente. Beleza. Isso mesmo. Eu concordo também. É bem complexo, para falar por sinal, né? Não é só complexo, é muito complexo. E vejam, né? Quando a gente está falando de um ser humano, de uma pessoa, a gente já consegue imaginar que ela tem crenças diferentes, que ela tem pensamentos diferentes, né? E isso data, né, de sempre, desde sempre. Tá? E uma das características principais que torna ele complexo é que ele não aceita o mundo do jeito que ele é. Nós não aceitamos a natureza como ela é. Né? Vejam que da história do ser humano a gente está sempre evoluindo com alguns fins, né? Então, primeiro fim, né? O que o seu corpo faz sozinho, sem você se preocupar com nada. Seu fígado está aí funcionando, seus rins estão aí filtrando. O teu corpo ele quer sobreviver. Então, o corpo do ser humano ele quer sobreviver. Esse é o ponto principal dele. Então, vejam, né? Até quem enfrenta aí problemas nutricionais, né? O seu corpo ele pode ter uma tendência maior a reter gordura corporal. Por quê? Para que serve? Porque a gordura corporal é uma reserva de energia. Caso você não coma, teu corpo tem uma reserva para ele viver. E ele faz isso sozinho. Seria bom se a gente pudesse escolher, né? Falar, não, agora eu vou entrar no modo que não retém gordura mais, porque eu sei que eu vou comer amanhã, eu sei que eu vou sempre ter comida disponível aqui, então eu não vou precisar reter nenhum tipo de energia mais. Né? Pode descartar aí, corpo. Né? Não é assim que ele funciona. E nisso também dá uma noção, né, para o ser humano de querer se proteger. Além de se proteger, também querer estar confortável. Então, a gente não aceitou, né, simplesmente ficar despido, né, pelado, enfrentando chuva, né, e tendo que achar uma caverna para entrar, uma árvore boa para se esconder debaixo durante a chuva, né, que também não é muito inteligente, mas pensando aí nas civilizações, e o ser humano ele vai e modifica as coisas, né? Nesse ponto, a maneira com que ele modifica a natureza para criar o seu meio de vivência mais segura, mais confortável, etc., nisso ele acaba criando a cultura. Então vejam, se vocês pegarem aí, nós temos, né, eu sempre lembro das minhas apostilas do ensino médio, quando a gente estava estudando sobre os índios lá, e daí tem fotos das ocas, né, e como que eles constroem as ocas, e vê que cada tribo construía suas ocas de uma maneira diferente. Todas elas servem a mesma função, né? De proteção do clima, proteção de animais, né, selvagens, né, serve para segurança, serve para o conforto, mas cada um constrói de uma maneira diferente.
E isso, né, aos poucos, a cada civilização, cada grupo de seres humanos vai criando as suas características únicas, né, a cultura. Então, se a gente pegar e comparar, né, lá, a maneira como são construídas hoje mesmo, não precisa ir longe, né, não precisa a gente voltar lá na época das cavernas, hoje em dia, né, como é o padrão, por exemplo, das casas brasileiras, né, e o padrão das casas norte-americanas. Né? Você vê que a diferença de construção, a maneira de construir casas e pensar em casas, está completamente ligado, né, um complexo cultural enorme. Né? Como aqui no Brasil a gente tem que ter uma preocupação com segurança maior, né? Dependendo da região, né? Você tem que, e é uma coisa cultural, como que faz para lidar com um frio na sua construção, como faz para lidar com calor na sua construção, etc. Tá? E isso é uma questão bem objetiva, né? E nisso a gente cria cultura. Tá? Vejam aqui no Paraná que a gente tem bastante daquelas casas típicas alemãs, típicas polonesas, etc., que você passa, você bate o olho e você fala, oh, nossa, isso aqui é uma estrutura, é uma casa polonesa, dá para saber. Né? Vejam que interessante, né? A maneira como que o ser humano vai se organizando. E nisso também, né, dentro dessa cultura, que molda os comportamentos humanos, também tem manifestações artísticas. Então, dentro dessa questão, né, tudo é casa. Tudo serve para se proteger do frio, do calor, dos animais, né? Criar conforto, inventar um jeito de botar um buraco na casa que você pode tacar fogo em alguma coisa e não vai queimar a casa inteira. Então você cria uma lareira para se aquecer, maneira de gerar conforto, etc. E dentro disso eu tenho uma manifestação artística também. Né? Você fala, putz, eu vou fazer a lareira, mas eu vou fazer desse jeito que é mais bonito para mim, né? É o que é mais legal. Né? E o ser humano ele é o único animal, né, que cria essa cultura dessa maneira. Né? Cria, por exemplo, né, uma manifestação espiritual, né? Então inventa lá seus rituais, uma maneira de reverenciar uma energia maior, um poder maior, um Deus que seja, cria suas religiões, né? Então tudo isso é derivado aí dessa insatisfação do ser humano de aceitar a natureza como ela é. Né? Muito bem. Aqui, a conclusão que a gente chega é que a natureza, ela é um dado, né? Ela é um fato. Tá? Que sentido? Né? Você olha lá para fora, a árvore de cerejeira é a árvore de cerejeira, ponto. Ela não tem uma manifestação cultural, ela não tem uma ideia por detrás dela. Às vezes o povo tenta se apossar dessa figura, né? Então, quando a gente vê as cerejeiras todas floridas, né? Você vê que, por exemplo, para o Japão, ela é uma quase que foi apossado dela culturalmente, assim como aqui no estado do Paraná nós temos o pinheiro, né? O pinheiro do Paraná como a nossa referência cultural. Fala, nossa, é o pinheiro, veja que eles falam até, o pinheiro do Paraná. Só tem pinheiro no Paraná? Não. Né? Mas aqui a nossa civilização, a nossa população se identificou com isso. Tá? E é essa ideia toda que o ser humano cria em volta desse dado natural, que aqui no Paraná tem muito pinheiro. Fala, não, esse é o pinheiro do Paraná. A gente cria toda aí vai ter questões emocionais envolvidas, etc. Né? A pessoa cria uma arte com os pinheiros, né? E chora vendo aquilo, que lembra da sua terra. Tudo isso é a complexidade do ser humano. Né? Muito bem. Ok. Outro ponto, né, sobre o ser humano é que ele é um ser social. Nós nos organizamos em sociedade. Primeiro, por quê? Né? Porque é mais fácil de se defender, é mais fácil de se proteger, e também tem uma questão da reprodução da espécie. Né? Então, o nosso corpo, fisiologicamente, biologicamente, ele tem uma necessidade
de manter a espécie. Todo ser vivo, né, tem essa noção. Nós temos que perpetuar a nossa espécie. Isso é uma coisa que está já... A nossa fiação aqui dentro, ela já é configurada dessa maneira. Então, não só, então, né, para esses fins reprodutivos e de proteção, né, para sobrevivência, etc., mas também, né, para desenvolvimento da cultura. O ser humano ele tem essa necessidade de interagir, tá? Para conseguir evoluir. Né? Que vocês acham que é, né, mais fácil aí construir uma casa sozinho, né? Ou, né, num grupo de 100 pessoas, né? Que vai construir lá uma casa para cada um desse grupo. Né? Então, o ser humano, nessa necessidade, acaba tendo que interagir. Né? Aí tem estudos em sociologia já, né, de muito tempo, cientificamente relatados lá, que inclusive o ser humano, né, que se isola da sociedade, acaba adoecendo. Isso são, né, aí vejam, né, que cada tópico assim que nós vamos pegando de pensar no ser humano, ele pode ser aprofundado e estudado, né? Veja, a própria sociologia, né, o estudo das sociedades, você vai conseguir aí categorizar dados, né, sobre como cada parte da população se desenvolve, tem trabalhos magníficos nesse sentido, assim, muito interessantes. Por exemplo, população carcerária. Né? Depois que a pessoa é presa, ela funciona de uma maneira fora do presídio, quando entra no presídio começa a interagir com outros presos, como aquilo muda o comportamento, né, do ser humano, estando lá dentro. Né? Um estudo de sociologia e do ser humano incrível de notar. Né? Aqui, né, coloco no slide, né? O ser humano está sempre buscando segurança, conforto, facilitar a satisfação das suas necessidades básicas, né? Então, poxa, a gente vai, né, de lavar roupa no rio lá, até ter a máquina, né, lava e seca, que você aperta um botão e ela faz tudo para você. Daqui a pouco eu já vi agora a máquina que criaram aí para que passa a roupa sozinha também, já sai dobrado, etc. O ser humano ele está sempre indo atrás disso, né? Facilitar as suas necessidades básicas. O problema é que também a gente não para de criar necessidades. Né? Então, é uma busca infinita, né, pelo conforto infinito, pela vida infinita, segurança infinita. Sempre tem uma pessoa inventando algo novo para satisfazer isso daqui. Né? Agora, né, o que é mais importante para nós aqui na disciplina? Né? Para a introdução ao direito. O ser humano é um ser social. Ele precisa da interação social. Para evoluir, vimos ali. Então, quando que vai importar, né, para a gente e pensar em direito ou em criar regras? Né? Quando nós passamos a interagir. Né? Então, você consegue pensar, né, se você estiver sozinho no mundo, só sobrou você, né? Aquela história do apocalipse zumbi, mas nem zumbi tem, né? O apocalipse sobrou você. Você precisa de direitos para alguma coisa? Você precisa de normas e regras para alguma coisa? Você precisa criar algum tipo de maneira de se comportar? Se só tem você no mundo? Eu pergunto assim, você está numa praia deserta, lá numa ilha, não tem ninguém. Faz sentido? Algum direito? Será que você mesmo precisa sentar ali, olhar e pensar, olha, aqui nessa ilha deserta tem vários coqueiros, esse coqueiro é muito importante para mim, porque ele vai prover a água, então eu vou criar uma norma aqui que me proíbe cortar os coqueiros, né, para retirar os cocos aqui apenas quando eles estiverem dessa e dessa maneira. Tem necessidade disso? Se só tem você no mundo? Estou esperando alguma resposta no chat ali, ou no microfone. Vamos, gente, o que vocês acham?
Não tem necessidade. Muito bem. Então, se não tem necessidade, né, vamos pegar só essa resposta singular, uma resposta só, para dizer. Se não tem essa necessidade, então não dá para a gente afirmar que sem sociedade não existe direito? Então, pessoal, eu estou afirmando isso para vocês, tá? Essa é uma máxima, tá? O direito, ele depende da sociedade. Se não tem sociedade, não tem direito, não tem nem por que ter, tá? Aí aqui tem uma pequeníssima descrição de sociedade, um conjunto de pessoas que se comportam para atingir determinados objetivos, né? O direito ele é impossível, né, sem sociedade. Por quê? Né? Na sua essência, né, o direito surge na necessidade de governar a interação entre os seres humanos. Assim que a gente tem que interagir com outras pessoas, né, surge para a gente noções, né, do que aquilo, o que eu espero da outra pessoa, né? O que você acha legal ou não. Se eu tenho um senso, né, como ser humano, de sobrevivência, de segurança, etc., se uma pessoa coloca isso em risco, né, para mim, será que eu não quero estar resguardado também com relação a outras pessoas? Vejam como vai longe, né? E como o direito também, né, ele é um fenômeno social, mas como ele também faz parte da cultura, né? Você vê que diferentes povos desenvolveram maneiras diferentes de lidar com essa questão das regras, das normas. Uma coisa interessante também notar é que geralmente o pessoal fala que o curso de Direito ele está ligado a ciências humanas, né? E não está errado dizer isso, obviamente, né? Que ele é uma ciência humana, mas ele se encaixa muito mais na noção de ciência social aplicada, né? Então, o direito ele é uma ciência social aplicada. Veja, por quê? Porque sem sociedade não tem direito, é impossível existir direito, porque não faz, ele não cumpre sua função, é impossível. E aplicado por quê? A ciência social aplicada. Porque também, né, sem o respeito a essas normas entre as pessoas, né, não tem valia nenhuma. Né? Se você escreve uma lei, isso acontece hoje em dia, tá, pessoal? Né? A gente fala assim, tem lei que não pega. Né? Não pega. Tá lá a regra, tá lá a norma, mas ninguém cumpre. A sociedade em si não cumpre. Existe o direito, existe a regra escrita, mas ninguém faz. Adianta alguma coisa existir aquela norma? Né? Não adianta. Então, por exemplo, né, existe uma legislação, né, municipal aqui que diz que jogar lixo na rua é proibido. Veja, para mim, né, uma norma que não pegou. Por falta de aplicação, né? Cadê a polícia do lixo? Então, quando você joga um lixo na rua lá, né? Alguém aí já foi multado? Pode ser que exista alguém que já tenha sido, mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo ver, né? Existe outra regra, por exemplo, né? Animais, né? Por exemplo, cachorro. Quem passeia com cachorro? De um determinado porte para cima é obrigatório o uso de focinheira. Tem algumas raças de cachorro que a gente sabe que, né, não são nada agressivos por natureza. Então, esse exemplo eu passei na pele, assim, né? Eu nem conhecia essa norma. Mesmo formado em direito, advogando já há tanto tempo, não conhecia essa norma, né? De que era obrigatório o uso de focinheira, não pela raça do cachorro, não pelo tipo do animal, mas pelo tamanho, pelo porte. E um certo dia eu estava passeando com o meu cachorro, eu tenho um Golden Retriever, ele é um cachorro grande, pesa 40 e poucos quilos, mas ele é um bobão, né? É uma criançona. Ele tá sempre lá com aquela cara de bobo e vai com quem chamar ele vai feliz da vida brincar. E a guarda municipal me parou e falou, você não pode passear aqui, estava no Parque Barigui, se não me engano, não pode passear com os cachorros sem focinheira, por causa do tamanho dele. Sério isso? Existe essa noção, né? Esse tipo de norma, né? E é um tipo de norma que, na grande maioria das vezes, não é aplicado. Né? Então, também, né? Não adianta existir norma, não adianta existir o direito, se ele não é
aplicado se ele não é seguido. Tá? Muito bem. Deixa eu ver, tem alguma coisa no chat aqui. Tem a prova aqui em casa, são 10 cachorros e 5 gatos. Meu Deus, né? Misericórdia. Haja vontade de cuidar de bicho, né? E haja bolso também, né? Para cuidar de tanto bichinho. Eu tenho um gato e um cachorro e já, né, é mais do que o suficiente. Muito bem. Muito bem, pessoal. São 9h34. Só essa introdução, então. O ser humano, um ser complexo. O direito, né? Da onde ele surge. Da sociedade, essa necessidade de interação humana. A gente precisa regulamentar isso. Vamos voltar, né? E falar, né, sobre essa introdução ao direito na semana que vem. Espero que todos tenham aceitado, estejam felizes com o nosso contrato, que tenham entendido o objetivo dessa matéria, né, dessa disciplina, que vai ser uma abordagem mais prática. Agora, no começo, é um pouquinho mais teórico, né? A gente está falando sobre sociedade, falando sobre de onde surgiu o direito, acaba sendo um pouquinho mais teórico mesmo, mas, né, a partir do momento que entrarmos ali em direito público e privado, a gente já começa a ver questões mais práticas. Tá? Então, muito obrigado, pessoal, né, pela aula de hoje. Espero ver vocês todos neste mesmo horário na semana que vem, quarta-feira. E se tiverem alguma dúvida, pessoal, estou disponível aqui até 9h40. Diga lá. Professor, a minha internet estava caindo bastante e acabou que eu não consegui pegar o seu e-mail. Tá. E eu queria ver se eu consigo assistir essa aula depois. Também Sim. no link Beleza. completa, porque a internet está falhando bastante. Tá, você consegue sim assistir a aula. Então, a aula, você está conseguindo acessar o chat aqui do Teams? Consegue ver o chat, pelo menos? Consigo acessar, mas não consigo escrever por causa daquela mensagem de administrador desabilitou o chat para este usuário. Geralmente, quem está tendo esse problema consegue usar o chat depois de se reconectar. Tá? Eu não sei como é que está funcionando isso, eu preciso até ver porque o que aconteceu foi, nas minhas aulas de segunda-feira, o pessoal estava reclamando desse problema, mas quem reconectava conseguia escrever. Se vocês estão reconectando e não estão conseguindo escrever, então realmente ainda tem um problema para lidar. Não sei como é que vai ficar isso. Não é para ser assim, né? O chat tem que ser livre ali para o pessoal interagir. Então, mas se você consegue ler o chat, então eu vou te enviar. Então, esse site aqui, tá? Vocês pode jogar ali no Google. Opa, não é Teams, desculpa, vou colocar de volta. É Microsoft Streams. O Teams é o que a gente está usando. O Streams é onde ficam salvadas as aulas, tá? Então, todas as aulas gravadas estão disponíveis nesse site, no Microsoft Streams. Assim que eu encerro a aula aqui, ele vai subir, então leva um tempinho, mas já fica disponível lá para vocês essa aula. E meu e-mail, eu vou escrever aqui de novo. Se quiser copiar, tá ali no chat, também tá aqui no slide que eu deixei, deixa eu colocar aqui. Aqui tá o meu e-mail. Disponível, e esse é o canal de comunicação oficial, tá? Que vocês têm comigo. Então, usem esse e-mail. Às vezes, se vocês pedirem na coordenação o meu e-mail, vão passar outro, tá? Que é o e-mail que eu uso para contato com a instituição. Aí, às vezes, lá fica abarrotado de e-mail que eu não vejo. Às vezes, eu não respondo sua pergunta, etc., porque não é e-mail para os alunos usarem. Então, se esforcem para usar esse aqui, que com certeza eu vou responder as dúvidas de vocês mais rapidamente lá. Mais alguma dúvida? Bem, obrigado, Desculpa, professor. Beleza, diga. Só para confirmar ali, esses streams ali que o streams ali que o senhor mandou é para assistir os vídeos que já foram gravados, isso? Das reuniões que já foram gravadas, né? Isso mesmo. Ah, tá, beleza. É que eu tentei reiniciar aqui também, professor, para ver lá do chat, que o meu também tá desabilitado, e mesmo assim ainda tá com erro. Ah, tá. Eu tenho que ver, eu vou levar isso para a coordenação, vou perguntar ali é o Luão que é responsável, né? Eu vou falar com ele lá para ver o que está acontecendo, porque tem que ser, né? Alguns têm acesso, né? Estou vendo que alguns alunos conseguem mandar mensagem, alguns não têm acesso. E não está certo, é bom ter acesso porque o chat facilita aqui a interação, né? Nem todo mundo gosta de usar o microfone, etc. O chat é mais tranquilo.
Nas Beleza, outras então, aulas, professor, obrigado. só perguntando assim, nenhuma das outras aulas vocês conseguem usar o chat ou em algumas dá, em Isso, algumas nenhum, não? professor. Ah, então beleza. A minha tá em O nenhuma meu também. também tá bloqueado o chat, professor. Tá. Eu vou perguntar, daí provavelmente, se vocês não resolverem, né, ou com algum professor, até na nossa próxima aula, se eu tiver alguma resposta lá, às vezes eu não sei se eles estão querendo mesmo manter bloqueado o chat para usar só áudio, etc. Mas, ó, veja ali, por exemplo, o Bruno, né, o David e tal, o pessoal consegue enviar. Então, acho que é algum erro mesmo, algum problema que dá para ser resolvido. Isso. E lá no Streams, professor, a gente entra com o nosso login e senha e tem uma maneira específica de encontrar a sua aula? Eu acredito que fica salvo o nome da reunião, né? Então vai sempre estar lá o nome direito, né? Porque essas aulas estão agendadas aqui pelo calendário como direito Hamilton Vaz, né? Então é pelo meu nome e daí deve estar a data também lá. Eu ainda não acessei porque, né? Só gravei as aulas na segunda-feira, então não vi nenhuma aula gravada minha ainda. Mas provavelmente facinho, logando lá com o seu login e senha, deve ter acesso às aulas que você Professor, pode eu assistir. fui tentar logar no Microsoft Streams, ele falou que e-mail pessoal não dava, tinha que ser o corporativo ou de estudante. Não é o mesmo que passaram para você, o que você tentou logar, né? Uhum. E não conseguiu. Tá, esses são como tá sendo implementada agora essa ferramenta para esse semestre específico, pessoal, é normal que vai ter alguma questão assim mais burocrática para resolver, tá? Então, eu não sei com quem que vocês falaram, vocês receberam da coordenação um manualzinho de acesso. Eu peço que vocês entrem em contato com eles, porque eu, nessa parte técnica aqui, né, das ferramentas, eu também não tenho acesso nenhum, eu só recebi o e-mail e senha e eu não tenho poder, né, administrativo. Até o pessoal estava com dúvida, porque o chat diz que foi o administrador que removeu os direitos lá para utilizar o chat. E eu não tenho como, por exemplo, eu não tenho nenhuma ferramenta aqui que consiga autorizar vocês, nada disso, não sou eu que faço essa gerência. Então, vai ter que acabar falando mesmo, ou com a coordenação, ou com quem enviou para vocês esse login e senha, para resolver essas questões. Beleza? Beleza. Tudo bem, professor, obrigado. Beleza, gente, obrigado. Então vejam essas questões técnicas lá, enviem para o pessoal que enviou esse e-mail para vocês com login e senha. Eu só consigo responder quando alguém envia mensagem. Mas tá tendo acesso, né? Pelo menos consegue enviar aqui no chat. Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Até semana que vem, nesse mesmo horário. Na nossa próxima aula já engatamos a matéria direto. Um abraço, vejo todos vocês na próxima semana. Valeu. Falou. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Até semana Valeu. que vem. Até mais. Até mais.